Finanças solidárias, queria deixar registrado aqui que eu peguei essas apresentações, eu baixei da internet lá, não é? Eu coloquei lá no Google Finanças Solidárias, e a gente tem bastante material, eu achei isso interessante e peguei esse material, tá bom? Só para a gente registrar aqui. Mas também tem aqui, não é, o pessoal que apoia, o pessoal que organizou todo esse trabalho. Inclusive, achei ele bem recente, que ele é de 2000, não tão recente, mas de 2016. Mas de 2016 para cá nós não tivemos grandes mudanças em termos de economia solidária, até porque nós, né, tivemos aí o golpe, enfim, que aconteceu. Não é? Para quem acha que houve o golpe, temos que respeitar também as pessoas que não acreditam que foi o golpe, mas, enfim, com a saída da Dilma, então, começa uma desestruturação do que a gente tinha de economia solidária, que era a Senais. Então, lá você tinha vários comitês, por isso que a gente fala, eu estou, vamos dizer, atualizado para o que nós estamos vivenciando, tá? Em termos de economia solidária. Como eu falei, então, finanças solidárias, vamos saber mais sobre que negócio é esse dessas finanças solidárias. Esse gráfico aqui, né, na verdade, essa apresentação que aparece, vocês já devem ter visto em outras apresentações, inclusive eu tenho dúvida se a entender o quanto esse movimento de economia solidária ele vem crescendo ao longo do tempo e também como ele vem se articulando em rede, vai se organizando. Então, cada bolinha dessa daqui, você tem um número de pessoas, de famílias, de empreendimentos que estão por trás deles, né, que estão representados aqui. Então, eu não vou falar muito, como eu falei, eu acho que ele já deve ter sido explorado, mas eu trouxe ele porque nós temos aqui, ó, quando a gente tem essas bolinhas aqui rosas, né, você tem aqui o pessoal, desculpa, deixa eu dar uma olhada aqui, na verdade, não é isso, eles estão aqui espalhados, mas estão aqui, ó, onde tem clubes de trocas, finanças solidárias. Então, é nessa parte que tem a ver com a organização das finanças solidárias que nós vamos falar hoje. Aqui, né? Nós temos aqui as associações, clubes de trocas, não é? Tem o cooperativismo popular, que aí entra as cooperativas de crédito, tá certo? Então, é isso, mas isso traz um pouco... Aqui você tem a organização de redes de produtores, você tem uma organização de rede de gestores públicos que acreditam nessa proposta de economia solidária. Então, são gestores municipais, estaduais, que vão se organizando. Você tem as grandes centrais, como Unisol, Ancosol, Concrab, Unicafes, Anteag, que são organizações, assim como os trabalhadores têm a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, tem outras centrais. Então, a economia solidária, no seu crescimento, né, à medida que ela vai crescendo, ela vai se estruturando também, essa união, não é, de trabalhadores e trabalhadoras. E aí, esse gráfico, ele traz um pouco disso, como eu falei para vocês, por trás de cada bolinha dessa tem inúmeras pessoas, famílias e empreendimentos, tá bom? Tá, vamos nós, então, aqui na questão deixa eu voltar aqui, eu acho que tem um probleminha aqui, um minutinho aqui de vocês, enquanto eu faço aqui Tá. Vamos nós. Então, esse conceito de finanças solidárias, tá bom? Finanças solidárias são um conjunto de serviços e produtos financeiros e pedagógicos que fomenta e contribui para o crescimento e a consolidação da economia solidária. Ele está a serviço da economia solidária, seus empreendimentos, suas organizações, seus trabalhadores, mobilizando, organizando e fornecendo os recursos financeiros necessário para que ela exista e prospere, de modo a democratizar o acesso a esses recursos, tornando-os instrumento das necessidades coletivas. Ele ainda propõe a reticulação de ferramentas financeiras,
as noções de desenvolvimento de território, produção e organização comunitária, não possuindo finalidade especulativa nem separação entre donos e usuários de capital. É importante nos aprofundarmos em dois aspectos que envolvem as expressões das finanças solidárias e que são facilmente percebidos em qualquer uma delas: o seu caráter pedagógico e sua relação umbilical com o território. Ou seja, essas experiências de finanças solidárias, à medida que a gente vai debater, não é, a forma que nós vamos ter acesso a recursos para financiar lá o meu empreendimento, a matéria-prima, ou seja, a compra de um determinado equipamento, ele também é pedagógico, porque diferente do sistema tradicional, e você vai lá, as pessoas calculam os juros e você nem sabe quantos juros, muitas vezes você nem sabe quantos juros você está pagando, na verdade, num financiamento que você pega, você não tem essa noção, porque são embutidos, não há uma clareza, não há uma transparência. Então, nas finanças solidárias, ele tem esse caráter pedagógico, as experiências de finança solidária, que é de ser debatido junto com a comunidade, com o núcleo, com os empreendimentos. Então, tudo isso é construído a partir do local, daí essa frase final da relação umbilical com o território. Então, tem tudo a ver, não é, você dialogar com o território, porque esses recursos financeiros, o ideal é que eles circulem ali naquele território, que não é um território tão grande. Então, as experiências de finança solidária que nós vamos falar, sejam elas cooperativas de crédito, sejam elas bancos comunitários, clubes de trocas, fundos rotativos, eles têm um caráter de território e não são territórios muito grandes, com exceção das cooperativas de crédito, que eles podem abranger a mais de um município, aí vai muito do porte da cooperativa de crédito. As outras experiências, elas são muito locais, ou seja, são de bairros, de comunidades, né? Enfim, pode até chegar a 2 a 3 comunidades, mas territorialmente eles estão próximos, porque isso vai facilitar a gestão e vai facilitar todo o desenvolvimento da proposta, tá bom? Os objetivos das finanças solidárias. O objetivo das finanças solidárias, dito de modo simplificado, resumido, né, é o de permitir às pessoas excluídas pelo sistema bancário criarem seu próprio emprego. Portanto, o desafio, né, eu diria nem emprego, né, eu substituiria isso aqui, seu próprio trabalho, né, tá entendendo? Eles criarem o seu próprio trabalho, ou seja, eles serem donos dos seus negócios, né? Então, as finanças, eles trazem justamente isso, que é proporcionar pessoas excluídas do sistema financeiro tradicional a organizarem os seus negócios. Portanto, o desafio deste campo de experiência gira em torno das necessidades da democratização de acesso ao crédito, que vem fazer face ao problema da seletividade neste acesso e suas consequentes limitações de oferta, ligados à busca de rentabilidade das instituições financeiras. Então, isso é um texto aqui do Genaldo França, que é um professor da Universidade Federal da Bahia, salvo engano. Eu conheço o Genaldo, pessoa muito boa e que tem dado contribuições para o movimento de economia solidária. Então, meu povo, o objetivo das finanças solidárias é chegar justamente às pessoas que é a maioria, né, eu acredito, né, vocês podem discordar, que é a maioria dos empreendedores, empreendedoras, produtoras da economia solidária. Não é? São pessoas que, por um motivo ou outro, ou pela a própria situação financeira e econômica do país, elas acabaram se endividando, não é? E aí você não consegue ter acesso ao banco para pegar um crédito, né? Não consegue, porque aí o pessoal vai lá e pede tanto do documento, a burocracia é tão grande para você pegar um crédito para desenvolver lá o seu trabalho, o seu artesanato, não é? Enfim, a sua produção lá do quintal produtivo. A burocracia é tão grande que as pessoas muitas vezes têm até medo de chegar
não é, até esses bancos, essas financeiras, sem falar dos juros que são exorbitantes, que são colocados em cima. Então, as finanças solidárias, ela quer dialogar justamente com o público que não tem esse acesso, seja por um motivo ou outro, eles acabam não tendo esse acesso, não é devido à burocracia mesmo, para pegar um crédito e desenvolver os seus trabalhos. Aí a gente vai ver que as finanças solidárias, as modalidades, elas buscam facilitar isso, né? Tá, finança solidária. O acesso ao crédito é também uma demanda prioritária da economia solidária, evidenciada por alguns instrumentos, como os mapeamentos nacionais da economia solidária e a criação do Sistema Nacional de Informações da Economia Solidária, o SIAS, não é? Então, existe um sistema que foi cadastrado e conseguiu mapear mais de 15 mil empreendimentos de economia solidária no Brasil como um todo. Então, isso foi uma forma de que o governo ficava sempre perguntando: vocês existem, vocês são quantos, né? Que governo adora número, ele não quer saber muito de qualidade, ele quer saber de quantidade. Mas, enfim, aí a gente teve esse SIAS, que é o Sistema Nacional de Economia Solidária, e ele mostrou a cara da economia solidária do Brasil, né? Os diferentes empreendimentos de portes, de tamanho, a diversidade de produção, a diversidade de formas de comercialização, sejam as feiras, sejam pontos fixos. Então, o sistema ele foi riquíssimo nisso, né? Se eu não me engano, a última versão dele foi em 2013, entre 2013 e 2015, mas provavelmente mais 2013. Então, o sistema ele trouxe essa realidade, né, do que era a economia solidária, foi muito interessante, né? E a partir daí também ele apontava. Você tinha várias questões, e uma das questões era perguntada lá quais as dificuldades, né? E umas que se destacou era a falta de crédito. Não, nós temos dificuldade com crédito para desenvolver os nossos trabalhos. Então, daí passou a se pensar no sistema de finança solidária, e isso perpassou aí pelas conferências nacionais de economia solidária, as 3 conferências que aconteceram, e as plenárias também de economia solidária. Se eu estiver errado nas conferências, você depois me corrige, Marcela, mas eu acho que foram 3 conferências e teve as plenárias também. Mas, enfim, sei que já teve, né, e foi um pouco se definindo isso pelo Fórum Brasileiro. A partir de 2004, a Senais, né, começa a apoiar projetos de finanças solidárias, estimulando debates junto a bancos públicos e outras entidades sobre a criação de linhas direcionadas para segmentos específicos, como as empresas recuperadas e de fundos solidários em geral, enquanto alternativa de crédito na economia solidária. Então, houve um esforço da Senais, o professor Paul Singer, saudoso professor Paul Singer, né, que nos deixou, mas está presente na nossa memória. Ele fez esse diálogo, buscou esse diálogo com o secretário, não é, com os bancos, para que eles financiassem, não é, os empreendimentos de economia solidária. Isso não rolou muito, ou seja, não teve muito de colocar crédito, de colocar recurso financeiro nas experiências. O que aconteceu foi um projeto ou outro, pontual, muito mais de formação e estruturação mesmo dessas experiências. Mas seja, quando a gente vai falar dos fundos solidários, eu lembro muito do nosso outro saudoso amigo, né, Ademar, que ele colocava que nós éramos uns fundos sem fundo, ou seja, entre os fundos solidários, os bancos comunitários, não é, principalmente esses 3, os clubes de trocas, eles não tinham fundo, ou seja, não tinham fundo financeiro que financiasse as propostas, né, pelo menos apoiados ou seja, por alguma política pública ou algum programa de governo. Então, essa foi uma luta que a Senais buscou, encampou. A gente teve uma evolução ou outra, mas não nesse sentido mesmo, de colocar, olha, o BNDES, Banco do Brasil, alguém chegar e dizer, olha, eu vou colocar aqui, né, dinheiro no fundo rotativo, vou colocar dinheiro aqui nos bancos comunitários. Não teve isso de colocar o dinheiro, né, para que isso fosse trabalhado junto aos empreendimentos. Era mais os projetos pontuais, de pesquisa, de formação, de assessoria técnica, não é mais nesse sentido.
foi o que se conseguiu avançar. Isso foi muito ruim, é muito ruim, porque as experiências elas acabam tendo que vivenciar com recursos próprios ou um apoio aqui, acolá de uma organização não governamental, que é os casos por exemplo, da Caritas, mas existem muitas outras, né, instituições que apoiam a economia solidária. Em 2005 foi declarado pela ONU, né, o Ano Internacional do Microcrédito, foi formado um GT, um grupo de trabalho interministerial, coordenado pelo Secretário Nacional de Economia Solidária, o POUSIND, para a elaboração de uma política nacional de microcrédito. No mesmo ano foi elaborado um Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, né, que tem essa sigla aí, PNMPO, não é, incluído por Lei Federal 11.110, de dezembro de 2005, passando a atuar como um parceiro do Programa de Economia Solidária e Desenvolvimento. Esse avanço foi importante dessa lei, meu povo, porque também um pouco, né, desburocratizou a fiscalização que o Banco Central queria impor de fiscalização das experiências das finanças solidárias, da mesma forma que queria que seguisse as mesmas regras lá dos bancos tradicionais. Então, eles queriam implementar também nas experiências de finanças solidárias, de cooperativas de crédito e de banco comunitário, principalmente. Então, isso facilitou também isso, né? Foi criado algumas linhas ou outras de financiamento no Banco do Brasil, acho que no BNB, aqui no Banco do Nordeste, mas tinha essa dificuldade, porque você tem o crédito, não é, que é, entre aspas, destinados à economia solidária, mas aí os gestores que faziam isso lá nos bancos, ele não tinha a visão da economia solidária, né? Então, complica quando você vai apresentar um projeto de economia solidária, ainda tinha muito aquela visão do empreendedorismo, que você tem que me provar que isso vai dar certo. Então, acabava que existia lá o crédito, mas poucos empreendimentos de economia solidária conseguiam acessar, porque foi criado o crédito, mas não foi desburocratizado como a gente precisava que fosse. A burocracia continuou, só tinha lá o nome que era para financiamento da economia solidária. Isso são as tentativas, né? Mas aí tem essa lei federal aí que justamente trabalha, né? E é importante você ter a lei, porque aí depois você pode, né, travar uma luta, né, a partir do que tem nessas leis. Então, aos poucos vai se criando, né, essas leis, assim como tem a lei também, a lei nacional, a lei federal do comércio justo e solidário, tá certo? E vamos, então, aprofundando aqui, né? Quais são os tipos de finanças solidárias? Nós temos as cooperativas de crédito, nós temos clubes de trocas solidárias, aí vocês vão ver aí, né? Ver se eu consigo despertar em vocês quais seriam as que mais encaixam aí nos empreendimentos, nas comunidades de vocês. Nós temos os clubes de trocas solidários, nós temos os fundos rotativos solidários, nós temos os bancos comunitários de desenvolvimento, né? Também conhecido mais tradicionalmente como banco comunitário, tá? E eles utilizam moedas sociais. A gente vai conhecer também um pouco sobre isso. Confesso a você que eu tenho mais profundidade, porque tive a oportunidade, né, eu tenho mais profundidade sobre os fundos rotativos solidários, porque tive a oportunidade de trabalhar mais com eles, né, enfim. Então, eu tenho mais acúmulo sobre os fundos rotativos solidários e tenho conhecimento sobre as outras áreas. Eu acho que a gente, então, faz esse diálogo e uma dúvida ou outra que vocês possam ter, se a gente não responder aqui, a gente busca depois. Mas eu achei esse material, ele é bem didático, acho que vai facilitar, tá bom? Então, meu povo, vamos lá. Então, é isso. Agora a gente vai adentrar um pouco mais sobre as finanças solidárias. Eu fiz essas anotações aqui, tá? Das intervenções de vocês. E achei muito interessante para a gente abrir depois um debate, tá? Então, cooperativa de crédito. A gente vai falar, então, das cooperativas de crédito, né? O que são essas cooperativas de crédito?
Você tem aqui a Associação, né, Nacional de Cooperativismo, que é a Ancossol. Você tem a Ancossol, que é a Associação Nacional de Cooperativismo de Crédito, da Economia Familiar e Solidária, não é? Versus o sistema OCB, que não nos representa, são cooperativas, vamos dizer assim, muitas delas voltadas para o sistema capitalista, né? Mas aí você tem essa central aqui, que é uma central que articula, né, as cooperativas de crédito solidários, em todo o Brasil, que é a Ancossol, né? Se não em todo o Brasil, eu sei que ela é muito forte no sul, sudeste, mas acredito que tenha também cooperativas de crédito do Nordeste que sejam ligadas a eles, tá certo? Então, é uma união dessas cooperativas de crédito. Uma cooperativa de crédito nada mais é do que uma instituição financeira formada por uma sociedade de pessoas, com forma jurídica própria, de natureza civil, sem fins lucrativos e não sujeita à falência. Quando um grupo de pessoas constitui uma cooperativa de crédito, o objetivo é propiciar crédito e prestar serviços de modo mais simples para seus associados. Por exemplo, emprestar dinheiro com juros bem menores ou com menos exigência do que os bancos comuns. Podem ser cooperativas de crédito convencionais ou solidárias, tá? Então, vejam bem, um dos principais objetivos da cooperativa de crédito, como é colocado aqui, é justamente desburocratizar, ou seja, não ter toda aquela exigência que os bancos formais pedem, né, da gente, dos empreendedores, dos produtores da economia solidária, e que esses juros também não sejam abusivos. Então, eles trabalham com crédito, com juros, mas com taxas de juros bem menores, né? E é uma organização a partir de uma sociedade de pessoas, ou seja, uma associação de agricultores ou organização de associação de agricultores que resolvem fundar essas cooperativas de crédito, tá bom? Então, essa é a experiência das cooperativas de crédito, não é? A diferença entre as cooperativas de crédito convencionais e as cooperativas de crédito solidário está no objetivo, pois a cooperativa de crédito solidário visam fomentar um desenvolvimento local sustentável, atuam como ferramenta estratégica na democratização do acesso ao crédito e superação da pobreza, mobilizando e representando milhares de pessoas que, historicamente, estiveram excluídas de políticas públicas de promoção ao desenvolvimento e da cidadania. Então, as cooperativas de crédito, primeiro, que eu acho que deve ser destacado, eles são, né, fiscalizados, monitorados pelo Banco Central, né? Ou seja, a mesma legislação que eles utilizam nas cooperativas de crédito é a mesma legislação dos bancos formais, tá certo? Então, eles ficam, né, meio que amarrados a essa questão da formalização. E na cooperativa de crédito, inclusive, ele tem a moeda corrente, ou seja, no nosso caso, a moeda que é o real, tá entendendo? É a moeda corrente. Eles também emitem talões de cheque para os seus associados, não é? Eles utilizam talão de cheque, e muito provavelmente eles hoje utilizam cartões magnéticos, como os bancos utilizam. Então, as cooperativas de crédito, elas são... elas se parecem, né, com o banco formalizado, do banco normal, não é, tendo essa preocupação de não tendo como objetivo principal o lucro, né? O banco ele quer lucrar, por isso pratica taxas de juros abusivas. Nas cooperativas de crédito não é o lucro, mas o desenvolvimento daquela associação de trabalhadores, de pessoas cooperadas, né? Assim como toda cooperativa séria, ela não visa o lucro, né? Ela visa o desenvolvimento social, né, econômico, social, não é sustentável dos seus associados. Então, não é diferente na questão das cooperativas de crédito solidário, cooperativas de crédito solidário. E aí a gente traz um cenário aqui de como estão, né, as cooperativas de crédito solidário distribuídas no país. Esse é um dado, como eu falei para vocês no início, de 2016. Então, você vai olhar aqui, na Bahia existem 8 cooperativas de crédito, Espírito Santo, 13,
Goiás, 2, Mato Grosso, 1, Manaus, Minas Gerais, 20. Aí você vai para o sul, que é muito forte, sul e sudeste. Então, no Paraná, aqui aparece 137, Pernambuco, 2, Roraima, 9, Rio de Janeiro, 2, Rio Grande do Sul, 158, não é? Santa Catarina, 163, São Paulo, 1, Sergipe, 1. Eu conheci há alguns anos atrás, aqui na região de Quixadá, não é? Tinha uma cooperativa de crédito, mas também de Itapipoca, mas ela não aparece nessa lista, possibilidade de ter fechado, né? Ou seja, de qualquer forma, a gente vê muito pouco essas experiências de cooperativas de crédito aqui no Nordeste. A massificação maior, né, é Sul e Sudeste. Então, Sul e Sudeste é onde estão as maiores experiências de cooperativas de crédito. A diferença entre as cooperativas de crédito convencionais e as cooperativas de crédito solidário está no objetivo, pois essa daqui na verdade, esse slide está repetido. Vamos lá, então vamos falar um pouco de clubes de trocas, né? Esse daqui é um chão mais, vamos dizer assim, mais próximo nosso, né? A gente vai ter os clubes de trocas, feiras de troca, que é uma forma também de finanças solidárias. Os clubes de trocas reúnem moradores de uma comunidade para o intercâmbio de produtos, serviços ou saberes entre si. Cada grupo estabelece uma metodologia e os períodos de reuniões que podem ser semanais, quinzenais ou mensais. O mercado de trocas conta com a figura dos prosumidores, ou seja, os produtores e consumidores, né? Essa palavrazinha aí é produtores e consumidores. Participantes que são, ao mesmo tempo, isso que eu acabei de falar, não é? Antecipei, produtores e consumidores. As feiras, elas promovem a cooperação, porque são uma alternativa ao desemprego e criam benefícios para todos os integrantes. O sistema favorece ainda a cultura de consumo consciente e fortalece as relações comunitárias. Muito interessante a história dos clubes de trocas, meu povo. Porque vocês vão ver, não sei se vocês perceberam, que você não precisa, na verdade, né, de recursos inicialmente para organizar um clube de trocas. Ou seja, na minha comunidade, na comunidade de vocês aí, com certeza tem uma pessoa que faz um corte de cabelo, tem um pedreiro, tem um servente, né? Tem uma pessoa, sei lá, que presta diferentes serviços, que conserta uma televisão, tá certo? Também tem pessoas que são produtores da agricultura familiar, não é? Que produz o feijão, a mandioca, a farinha, né? A goma, o polvilho, enfim, não sei como é conhecido, cada região tem um conhecimento diferente, mas o que eu quero trazer para vocês é que os clubes de trocas é isso, é a gente começar a organizar a nossa comunidade, mapear, tá certo? Diferentes serviços e que por isso que nós somos consumidores. Eu sou produtor de mandioca lá, eu produzo farinha, eu produzo polvilho, mas eu também consumo, não é? Eu vou de vez em quando lá, corto o cabelo, né? A mulherada ajeita o cabelo também, os homens, não é? Eu preciso de consertar a minha televisão, eu preciso fazer um reparo na minha residência, né? Na minha casa. Então, eu sou produtor e eu posso trocar esses serviços. Não é? Se tem pessoas, essas pessoas consomem produtos da agricultura familiar, então eu posso organizar uma cesta de produtos, ir lá e dizer, olha, vamos fazer uma troca, você faz esse serviço para mim aqui, eu te pago com esses produtos, aqui eu te pago, não, a gente faz essa troca aqui com esses produtos e vice-versa. O artesanato, né, eu produzo bonecas muito bonitas, e aí o filho lá da pessoa que presta um serviço, o filho, a filha ou a própria pessoa tem a necessidade desse artesanato. Então, veja que há uma praticidade, o que precisa é de uma confiança, de uma solidariedade entre as pessoas. Você pode organizar clubes de trocas. E você pode ter outras experiências de finanças solidárias, mais os clubes de trocas, não é verdade? Então, você pode ter isso também. Isso é possível. A gente tem um banco comunitário, que nós vamos conhecer daqui a pouco mais sobre isso, ou nós temos um fundo rotativo solidário,
e também fazemos as trocas entre essas pessoas. Então, é possível você fazer isso. Na verdade, o dinheiro que nós utilizamos, o real, quando eu vou e compro 1 quilo de farinha, quando eu vou lá e compro, sei lá, as coisas que é uma forma de troca, não é? Ela é uma forma de troca que aí foi sendo monetarizada pelas pessoas, foram se apropriando pelo sistema capitalista disso, tá entendendo? Então perdeu o sentido das trocas, mas isso dos clubes de trocas, isso era muito, vamos dizer assim, isso era muito do nosso dia a dia, né? Eu lembro muito, e vocês devem lembrar disso, não é? Meus avós, meus bisavós, né? Eles faziam as trocas de produtos. Então, eu produzia o milho, né? Produzia o feijão, trocava com uma outra pessoa. Quando matava um animal lá, um porco, um carneiro, antigamente, aí começava a fazer o corte lá e já tirava os pedaços, que a gente chama aqui no Ceará, tirava um pedaço, tirava uma quantidade que levava lá e trocava com a outra pessoa, porque quando ela colhia lá a colheita dela de milho, de feijão, aí mandava também uma parte para meus avós, para meus bisavós. Então, isso, de clubes de trocas, isso faz parte da nossa vida. Infelizmente, não é a solidariedade, esse sentimento da solidariedade, não é com o outro, a gente vai perdendo ela, não é à medida que o sistema capitalista ele foi tomando de conta do mundo, né, e das nossas vidas, e aí é toda essa luta do movimento de economia solidária, não é de se desvencilhar desses conceitos, não é que a economia capitalista acaba, o sistema capitalista, enfim, acaba nos envolvendo, mas são coisas muito presentes os clubes de trocas. Aí nós chegamos aos fundos rotativos solidários. Aí esse daqui eu já falei para vocês, eu tenho uma profundidade maior, sou apaixonado, não que eu não goste dos demais que a gente está falando, mas, enfim, a gente tem um querer especial com os fundos rotativos solidários. Eu acho que para quem é apoiado, tem mais vivência com Caritas, eu acho que também é o que é mais presente na Caritas, é os fundos rotativos solidários. Possível que tenha experiências de bancos comunitários, com certeza vai ter, porque a Caritas está, né, graças a Deus, presente em muitos lugares do Brasil, mas é possível que tenham experiências de apoio a Caritas a bancos comunitários, mas com certeza também, massificamente, os fundos rotativos solidários. Então, vamos lá, eu vou ler aqui e aí depois eu vou trazendo mais informações sobre. São fundos mantidos por entidades da sociedade civil ou organizações comunitárias e destinados ao apoio de projetos, associações e comunitários de produção de bens e serviços. Por meio dos fundos rotativos solidários, investe-se recursos na comunidade, através de empréstimos com os prazos e reembolsos mais flexíveis e mais adaptados às condições socioeconômicas das famílias empobrecidas, né, beneficiadas pelos mesmos. Nem gosto muito dessa palavra, mas, enfim, eu vou falar aqui da experiência dos fundos rotativos solidários. Meu povo, os fundos rotativos solidários, eles também são possíveis de acontecer nas nossas experiências comunitárias. Porque o Fundo Rotativo Solidário, ele é constituído de diversas formas, né? A moeda dele pode ser o dinheiro mesmo, o real, mas pode ser, por exemplo, o que o Leonardo nos trouxe, não é? Da experiência lá de Crateús, não é? Da região de Crateús, da Caritas de Crateús, que é você formar um fundo rotativo solidário, por exemplo, a partir do repasse de animais para uma determinada família, que ele falou aí de cabras, né? Então, se passa lá 7 cabras para uma determinada família, ela fica com o compromisso de fazer a devolução depois de um tempo do que ela recebeu desses animais, né? Ou da mesma quantidade de animais para uma outra família. Não é? Isso vai circulando entre as pessoas. Eu fiz eu falei para vocês que eu trabalhei numa pesquisa sobre isso, que vai ter no próximo slide, e é maravilhoso você ver o quanto as pessoas conseguem evoluir com a história do Fundo Rotativo Solidário.
Eu tenho uma experiência lá de Independência, que o senhor falava que eu cheguei lá e perguntava para ele, rapaz, o que é que os fundos solidários te ajudaram aqui? Não é? Ele disse, vem cá que eu vou lhe mostrar. Aí ele disse, está vendo essa casa? Aí eu, sim. Ele disse, pois é. Pois aí, essa casa aqui, não sei como é que conhece na região de vocês, mas era uma casa de taipa, né? Pau a pique, eu acho que algumas regiões chamam assim. E hoje ela é de blocos, ou seja, né, de alvenaria. Então, a minha casa era nessa situação, hoje é essa daqui. Eu tenho um transporte, né? Eu tenho uma moto, eu tenho um quintal ali, aí me mostrou lá, né? Tá o quinto dele, outros animais. Ele disse, tudo isso começou a partir dessa experiência que eu recebi, não é? Esses animais da Caritas e da Comissão Pastoral da Terra, não é? Então, eu recebi esses animais, então eles vão reproduzindo, a gente vai comercializando, vai vendendo, eu repassei para outras famílias, e eu sei que era uma experiência de 20 famílias. E então eles conseguiram, não é? Ele, na experiência dele lá, ele conseguiu muitas coisas a partir da experiência da rotatividade dos fundos, não é? Com os animais. Então, essa é um tipo de experiência. Então, pode acontecer o fundo rotativo a partir, não é, das trocas de animais, mas ele pode aparecer também, eu conheci experiências de fundos rotativos na região, em todo o Nordeste é muito forte isso, junto às associações comunitárias. Veja bem, você tem uma associação, não é? Você tem uma associação com 20, 30 associados. E se eles sentam, tudo é estabelecido a partir do diálogo. Vamos formar um fundo rotativo? Vamos formar um fundo rotativo. De quanto vai ser a contribuição? Aí chega lá e diz quanto é que vai ser a contribuição. Vamos dizer que os 20, estou dando um exemplo, eles acordam que cada um vai depositar no fundo rotativo solidário R$ 10 por mês. Então, numa primeira rodada, num primeiro mês, tá certo? Primeiro mês você tem R$ 200. No segundo mês você tem já R$ 400. Ou seja, com R$ 400 você já consegue financiar pequenos empreendimentos. É a compra da matéria-prima de um daqueles núcleos, daquelas pessoas que participam ali. Eu compro um tecido, eu compro uma linha, eu posso comprar, sei lá, uma pessoa que quer vender pastéis, então ela pode comprar lá aquele material lá, não é, de assar os pastéis, enfim. Então, você veja que o fundo rotativo, ele se constituiu, nesse exemplo que eu estou trazendo a vocês, a partir de uma moeda e a partir da união e organização das pessoas. Então, todos têm o comprometimento de fazer aquele depósito, não é? E todos também, à medida que vão pegando o crédito, eles vão devolvendo essas parcelas, que também vai ser negociado com o grupo. Ah, eu peguei R$ 1.000, eu vou devolver em 5 parcelas de R$ 200. Nesse caso aqui não vai ter juro, então é 5 de R$ 200. Beleza, eu peguei para investir lá no meu empreendimento. Então, ele faz a devolução dos 20 que tinha sido acordado, mais a parcela dos R$ 200 quando chega o dia lá da devolução. Então, esse fundo rotativo ele vai aumentando, cada vez ele vai aumentando mais, e as pessoas vão criando estratégicas para que eles fortaleçam o fundo rotativo, principalmente quando não tem juro. A experiência que eu disse para vocês aqui, o pessoal não coloca juro, né? Então, você sabe que o dinheiro ele vai perdendo, né? Vai se defasando. Ou seja, se eu tenho R$ 1.000 hoje, daqui a 5, 6 meses, ele não tem mais o mesmo valor. Ele não compra mais as mesmas coisas que eu comprava hoje. Então, eles criam estratégias, certo? Eles criam estratégias de fazer rifas, fazem torneio de futebol. Então, eles vão criando estratégias para fortalecer o fundo rotativo. A Maria está aqui, que tem muitas experiências de fundos rotativos também, né, apoiada pela Caritas lá na região do Maranhão. Então, você tem uma diversidade. O que é bom do fundo rotativo, meu povo, que eu acho legal, porque ele é autogestionário, desde a sua criação, né, ou seja, o pessoal se junta, o pessoal define qual vai ser as regras, quanto vai ser as contribuições, que tipos de projeto podem ser aprovados, tá entendendo? Se vai ter juros, se não vai ter juro, qual o prazo de carência, qual o prazo... Tudo é o povo, são os associados do fundo que decidem, né? A forma de prestação de conta, tá entendendo? Então, tudo isso é o povo que decide. E aí ele vai crescendo. Às vezes você cria o fundo rotativo,
para financiar a matéria-prima dos empreendimentos. Mas aí depois tem dinheiro no fundo e as pessoas começam a pegar esse empréstimo para questões mesmo, vamos dizer assim, pessoal. Ah, não, eu quero melhorar lá o banheiro da minha casa, o telhado que está ruim. Então, assim, as pessoas chegam, apresentam os projetos e aquele grupo, aquele coletivo, eles vão decidindo. Os fundos rotativos são das pessoas. Isso é autogestão, do começo ao fim, desde a hora de pensar até a hora de operacionalizar. Tá? Então, existem inúmeras experiências de fundos rotativos, não é muito forte isso aqui no Nordeste. Então, veja, eu participo da feira, Santiago. Que tal ter um fundo rotativo lá da feira? O pessoal deixa lá, sei lá, 5, 10 reais, as barracas quebram, não é? Alguém precisa de um dinheiro para uma matéria-prima, para uma emergência, enfim, o recurso vai ser definido para aquelas pessoas. E, às vezes, eu deixar no fundo ali 10 reais não é uma quantia que vai me prejudicar no meu dia a dia. Mas, quando esse volume ele vai acontecendo, ele pode vir a me beneficiar. É essencial para que o Fundo Rotativo Solidário dê certo. Eu lembro muito de um companheiro, colega lá de Minas, Samuel, e uma vez nós fomos apresentar a experiência dos fundos rotativos na USP, na Universidade de São Paulo, para um grupo de estudantes de economistas e administradores, e nós passamos, né, uma manhã todinha tentando explicar e o pessoal não conseguia entender, os economistas da universidade, da administração, como qualquer outra pessoa que não tem o conhecimento da economia solidária, tem dificuldade de entender como é que as coisas funcionam. Não é? Eles ficavam tentando burocratizar, eles queriam que a gente burocratizasse os fundos rotativos, né? Tem contrato, é assinado o contrato, é exigido documento, é visto se as pessoas... Não, meu amigo, não. O que faz acontecer o fundo rotativo são duas questões: solidariedade e confiança. Solidariedade e confiança. Se você não tem confiança, se você não tem a solidariedade de partilhar, de crescer, de ajudar o outro e entender que, ao mesmo tempo que eu estou ajudando o outro, eu estou me ajudando. Então, essas são as bases dos fundos rotativos. Mas o pessoal, né, eles queriam porque queria que a gente burocratizasse, até que Samuel disse: não, Santiago, deixa que se nós passarmos aqui talvez um mês, eles não consigam compreender isso que é vivenciado pelas comunidades. Mas é isso, né? Os fundos rotativos têm essa experiência. Oi. Me permite uma parte aí, eu vou falar aí aquilo lá, do meu lugar de fala, né? Eu sou economista por profissão. E isso que o Santiago traz é muito importante, né? Porque a universidade, a academia não prepara o economista, para trabalhar com a microeconomia. A gente estuda, é formado para trabalhar com grande capital, com um grande volume de recursos, né? A gente sai para trabalhar com a macroeconomia, que a gente chama. E é interessante que esse exemplo, porque muitas vezes o saber local, o conhecimento do povo, da base, do grupo, tem um valor que a academia não consegue dar conta. Então, eu já tive, assim, N experiências. Tive no Quilombo Pique da Rampa com o Walter, que a Maria e o pessoal do Maranhão conhece, que é justamente esses processos, né, autogestionários. Tive nas redes no Amazonas também, quando despescava. Tive na rede Mangaba, em Flores do Goiás, também, com um pescador, um criador de peixe, né, em viveiro, em tanque. Uma pessoa não letrada, ou seja, que não tem conhecimento, né, nas letras, mas que faz conta de cabeça melhor que muito estudante de economia e de matemática, né? Então, às vezes, a gente tem uma tendência a achar que quem é, né, a universidade, e aí a gente se cala e silencia o nosso conhecimento porque acha que o outro sabe mais que a gente, né? Isso é super importante. E aí, fechando a minha fala, eu lembro de um agricultor que disse: para mim, fundo rotativo solidário, ele se resume numa única expressão desse agricultor, quando ele disse: Marcela, eu sou do tempo que a palavra do homem valia, era o pelo do bigode dele. Ele tirava e dizia assim: eu vou fazer, pode confiar que eu vou fazer, mesmo que eu não saiba assinar meu nome, né? Então, a força da palavra, que se perde porque é um sistema que incute na gente a questão, né, da meritocracia, do individualismo, do egoísmo, né? E isso vai se desconstruindo, infelizmente. É só uma contribuição, Santiago. Volta contigo.
Não, ótimo, ótima contribuição e me ajuda aqui também. É isso mesmo, meu povo, é o que eu estou falando, é a questão da confiança, das trocas, né? Então, você pode ter um fundo rotativo, você pode ter a feira lá com fundo rotativo, que vai ajudar muito. Eu digo para vocês, eu fiz o mapeamento dos fundos rotativos, tem aqui 1.000 fundos solidários identificados e mapeados no Brasil. Eu participei dessa pesquisa, aprendi demais nela, e eu fiquei responsável, né, de fazer aqui no estado do Ceará, no Rio Grande do Norte, e contribuir depois na sistematização da Bahia e da Paraíba, porque os companheiros e companheiras que estavam lá precisaram sair, e aí fui ajudar na sistematização lá dos dados deles, e a gente aprende muito quando faz isso. E as associações, vejam bem, as associações comunitárias de agricultores, elas são mais fortalecidas quando tem o Fundo Rotativo Solidário. Entendeu? Porque muitas vezes as associações elas não se reúnem, ou então se reúnem quando chega um projeto, quando chega, sei lá, o trator, quando chega alguma coisa, um benefício, é que vai se reunir, não é? Mas quando você tem um fundo rotativo, você tem um estímulo a mais, o pessoal vai por mês, porque você quer saber quem é o projeto que vai chegar, não é? Quem nós vamos estar apoiando lá com o nosso fundo rotativo, como é que está a questão da prestação de conta. Então, as pessoas, elas se empolgam, não é? Elas se sentem dona daquele recurso, então a associação ela se desenvolve. E isso se faz necessário, não vai faltar necessidades para esse fundo rotativo, né? Uma emergência, então tem uma diversidade, compra de remédios, né? Não sei se é na região de vocês é assim, mas aqui no Nordeste tem pessoas que moram no interior, precisa fazer um exame, precisa se deslocar para a capital, são exames caros, o SUS, você vai ter que entrar numa fila, então vai lá no fundo rotativo, pega o dinheiro, paga o exame, acerta com o pessoal como é que faz a devolução. Então, tem N coisas que vocês vão fazer, não é a partir da organização do fundo rotativo. E fora a manutenção, quando for na feira, por exemplo, a feira vai precisar de manutenção, a gente vai precisar, não é, melhorar os equipamentos, né, fazer trazer lá um forró pé de serra para animar a feira. E aí você pode pegando esses recursos do fundo rotativo, são as pessoas que decidem, tá? Sobre a questão do fundo rotativo, o que vai ser feito. Eu considero prático, não é? Assim, é prático e que dá para a gente fazer. E dentro da feira, já que eu estou usando o exemplo da feira, você pode ter esse momento, vocês que participam de feira aí, vejam se não é uma dica legal, se já aconteceu, opa, tal hora a feira termina 11 horas, um exemplo, né? Termina meio-dia. Meu povo, depois de meio-dia, a feira é de trocas, beleza? É de troca. Então, eu estou lá com o meu cheiro verde, o outro está com a batata, eu estou sobrou lá uma galinha caipira, opa, vamos lá, vamos trocar, não é? Além de, não necessariamente eu preciso ir lá e comprar, mas eu vou trocar, eu tenho o meu cheiro verde, ele vale tanto, eu posso completar o valor, então é muito legal. Então, você está trabalhando com duas experiências de finanças solidárias que eu estou trazendo para você. Você pode ter o fundo rotativo e você pode ter, né, as trocas solidárias, que a gente falou antes, dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo empreendimento, tá certo? Ou de uma mesma ação, melhor dizendo. Então, aí, vocês viram que foram identificados, isso foi muito engraçado, que quando a gente botou na meta do projeto, na época, né, Fundação Esquel, tem aqui, Fundação Esquel, a Caritas, o Camp no Rio Grande do Sul, essas foram as instituições que ficaram responsáveis pelo mapeamento nas nossas regiões. Eu acho que na Amazônia era uma instituição chamada Vitória Régia, foi a Caritas, depois teve a Vitória Régia, enfim. Então, quando a gente chegou, né, que botou a meta aqui do Nordeste de mapeamento de 1.000 fundos, né? Vamos mapear 1.000 fundos do Nordeste. Nós chegamos na Paraíba para conversar com o pessoal da Paraíba, eles disseram, não, 1.000 a gente tem só aqui. E a Paraíba é um dos estados menores, assim, do Nordeste, né, em extensão e etc. E o pessoal disse da Paraíba, não, 1.000 fundos, não precisa ir para os outros, não. Pode ficar aqui na Paraíba que vocês mapeiam rapidinho isso. Porque isso, eles vivenciam muito lá, né? Muito essa questão do fundo rotativo. Mas aí, claro que a gente não ia ficar só na Paraíba, porque nós queríamos representar a riqueza que é, né, o Nordeste todo, assim como as outras regiões apresentaram também as suas experiências, e aí a gente fez esse mapeamento, e aí tem os dados aqui pelos estados, tá? Eu não vou fazer essa leitura agora, mas tem aqui, vocês no material depois vocês podem
identificar. Eu vou fazer das regiões, então, no Norte foi identificado 19 experiências, Nordeste 313, Centro-Oeste 87, na região Sudeste 46, no Sul 51, uma experiência, e no Distrito Federal 7 experiências, certo? De fundos rotativos solidários, inclusive tem esses dados lá no mapa da Fundação Esquel, se alguém quiser depois, é só entrar lá, Fundação Esquel Brasil, você vai conseguir fundos solidários, você vai no mapa e você vai identificar quais são esses das regiões, de repente está até próximo de vocês, né, a experiência esteja próximo de vocês, dos fundos rotativos, beleza? Vamos nós. Chegamos aos bancos comunitários, salvo engano, a nossa última experiência, não é, de finanças solidárias. Bancos comunitários, né? Rede de bancos comunitários. Vamos lá. Os bancos comunitários de desenvolvimento são serviços financeiros solidários em rede de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva da reorganização das economias locais, tendo como base os princípios da economia solidária, tendo como objetivo dinamizar as economias locais, promover o desenvolvimento do território e fortalecer as organizações comunitárias a partir da oferta de serviços financeiros. Então, o banco comunitário, meu povo, vocês vão ver que eles já vão ter moedas próprias, certo? Nós vamos já conhecer aqui algumas moedas. Ele é um serviço, né, comunitário, solidário, de banco, em que eles, além da moeda própria, eles utilizam também, eles são correspondentes bancários, ou seja, é uma forma também que muitas comunidades, áreas rurais, periferias, não têm acesso aos bancos tradicionais e precisa pagar a luz, infelizmente a luz ainda não é da economia solidária, a água, enfim, os outros boletos, né, eles precisam fazer esse pagamento e eles têm dificuldades. Então, o banco comunitário, ele chega para somar também nesse serviço. Além do mais, o banco comunitário, ele trabalha com juros menores, assim como as cooperativas de crédito, ele tem o objetivo de financiar os empreendimentos e grupos daquela comunidade, né, daquela determinada comunidade, ou bairro, se for cidade grande, bairro. Ele trabalha o fortalecimento, né, do crédito desses empreendimentos que estão naqueles bairros. Ele procura com a moeda social, assim chamada, a moeda social, que o dinheiro ele circule dentro daquele bairro, dentro daquela comunidade, tá certo? Então, dificilmente você vai ter uma moeda social e comprar fora do bairro. Então, dessa forma, você consegue concentrar o dinheiro circulando ali dentro daquela comunidade, tá certo? Então, o banco comunitário ele tem essa característica também de estar mais próximos às pessoas da comunidade, às pessoas do bairro, não é? E ele dialoga justo. O grande problema, assim, a grande dificuldade não só dos bancos comunitários, mas de todas as experiências de finanças solidárias que eu coloquei para vocês, é o que eles chamam de lastro, ou então de carteira. Ou seja, como não tem projetos que investam dinheiro nesses bancos, né, comunitários, para eles emprestarem aos empreendimentos de economia solidária, então acaba que o recurso é muito pouco e aí vai migrando muito para os correspondentes bancários. E quando você migra para o correspondente bancário, você vai vivenciar a mesma, ou as mesmas, quase todas as mesmas burocracias dos bancos tradicionais. Então, você tem, né, o Banco Comunitário com uma estratégia, não é, de desenvolvimento local sustentável, com uma estratégia muito legal de que o dinheiro ele circule ali dentro daquela comunidade, mas tem essas dificuldades de não ter um lastro, de ter uma carteira que atenda a demanda apresentada pelos empreendimentos, né? Quase sempre ele não tem isso, não é? Mas aí ele presta também esse serviço de correspondente bancário. Ele é também um empreendimento, ou seja, ele é um espaço gestado pelos participantes, né? Então, tem um comitê gestor do Banco Comunitário que eles fazem a gestão, as definições das regras, etc., sobre a questão dos bancos comunitários, tá certo? Aí nós temos, talvez, o mais famoso no Brasil e até internacionalmente, meu vizinho, né? Eu moro vizinho
de bairros vizinhos, que é o Banco Palmas, no Conjunto Palmeira, né? Está aqui o lastro inicial deles, em 1998 era R$ 2.000. Não me pergunte quanto é hoje, porque eu não sei dizer, não é? Mas, enfim, tem o Conjunto Palmeiras, que é bem famoso, o Banco Palmas, muitas outras regiões têm bancos comunitários. Eu pensei que quando eu perguntei a vocês se vocês conheciam experiências de finanças solidárias, os bancos comunitários aparecessem, né, na fala de vocês, mas pode ser que no final a gente tenha isso, porque, enfim, tem em várias regiões, os bancos comunitários existem, muitos deles fomentados a partir da experiência do Palmas, né? Eu já fiz alguns serviços mais de consultoria para o Banco Palmas em um determinado tempo, para os empreendimentos que acessavam os créditos, que era muito nessa parte de planejamento e de viabilidade econômica, estudo de viabilidade econômica, que a gente prestava para alguns empreendimentos que acessavam, que elaboravam os projetos e apresentavam para o Banco Palmas. Não é? Mas eu conheço a história, como eu falei, vocês são vizinho aqui de Morada, né? Eu moro aqui na periferia de Fortaleza, o Palmeiras é uma região, um bairro de periferia de Fortaleza, e eu moro vizinho a eles lá, conheço o Joaquim, não é? Conheci muito, né? E nos ajudou muito na organização do Movimento de Economia Solidária, a Sandra Magalhães, companheira dele, que nos deixou há algum tempo também, né? Enfim, hoje já trouxe 3 pessoas, não é, históricas para a economia solidária, para o movimento de economia solidária, e infelizmente nos deixou, mas estão vivos e viva na nossa memória, isso que é legal. Então, tem essa experiência do Conjunto Palmeiras, que talvez seja mais conhecida. E aí aqui ele traz né, o para quê, né, rede local de prosumatores, né? Então, você tem o crédito, né, o banco comunitário, ele oferece o crédito para produção, crédito para consumo e crédito para geração de renda. Então, eu posso ir no banco comunitário e dizer, não, eu quero pegar um crédito não para produzir, eu quero pegar um crédito para consumir. Eu quero pegar um crédito porque eu preciso comprar algumas questões lá, alguns produtos, olha, algumas matérias-primas para o meu empreendimento, tá certo? Então, eu vou lá, pego o crédito que é de consumo, eu pego esse crédito e eu sou incentivado, parte desse crédito eu recebi em moeda social, justamente para que eu visualize a matéria-prima, venha comprar dentro do meu bairro. Não é? Lembra que eu falei que a ideia é que o dinheiro circule dentro do bairro. Então, o crédito você recebe uma parte em moeda corrente, qual? Real. Outra você recebe uma parte do crédito em moeda social, que é utilizada ali, no caso do Banco Palmas, é o Palmas. Nós vamos já ver que tem outras moedas. Mas então aqui é o Palmas. Então eu recebo uma parte desse crédito Palmas. Isso garante o quê? Que quando eu recebo em Palmas, né, na moeda Palmas, eu vou ter que comprar no bairro, porque dificilmente eu saindo do Conjunto Palmeiras, eu vou conseguir, difícil não, você não vai conseguir comprar com Palmas num outro bairro, você só vai conseguir comprar com Palmas lá no próprio Conjunto Palmeiras. Então, aí eles têm experiência, por exemplo, o crédito, hoje não sei se ainda está funcionando ainda, mas você poderia pegar a van, né, que é o transporte público, e pagar, não o transporte de ônibus, mas as vans você poderia pagar com Palmas, né? Interessante isso, bem legal. Quando você ia abastecer no posto lá do bairro, lá do posto de combustível, então existia uma parceria que você, se você abastecesse com Palmas, você ganhava descontos lá na gasolina, no que você ia abastecer lá o seu carro. Então, eles criam essas estratégias, né, de que a moeda circule dentro do bairro e, assim, o dinheiro fique ali gerando renda dentro do próprio bairro. Tá certo? Santiago? Oi, pois não. A Rosane, a irmã Rosane, contou uma história aqui de que quando era criança, morava em uma chácara com 150 pés de laranja. O picolezeiro passava e nós não tínhamos dinheiro para comprar. Eu e minha irmã catávamos laranjas e cacos de vidro para trocar por picolés. Que saudade desse tempo. A Fabiana perguntou isso mesmo, o Leonardo mandou um abraço, pediu para sair. Aí a irmã Rosane comentou de novo que a Reconsol tem um fundo rotativo que apoia os grupos e associados. Aqui no Pará existem alguns bancos comunitários, mas o mais forte é conhecido é o Banco Tupinambá.
Muito bom, olha aí, tá vendo? Tá aparecendo as experiências, que legal. E essa da irmã, muito legal. Eu lembro também, irmã, criança, né? Quando eu morava no interior, a gente juntava litros, não é? Litros de garrafa lá, de cachaça, de cerveja, sei lá, que os adultos tomavam lá e trocava também por picolé. Então, isso é uma forma, né? As laranjas com o picolé que você traz aí, uma experiência muito legal, lá que se encaixa naquela, lá das trocas solidárias, né, que a gente falava. Enfim, se a gente for buscar na memória, meu povo, a solidariedade, ela é inerente ao ser humano, né? Então, não tem essa coisa, não é uma utopia como muitos, às vezes, querem acreditar a história da economia solidária. Não, ela é real, a gente já viveu, os nossos ancestrais já viveram, os nossos bisavós, avós, enfim, eles já vivenciaram isso, da questão da solidariedade. Infelizmente, esse mundo capitalista, né, ele vai dividindo as pessoas, porque quando a gente se divide, se enfraquece, e aí aquele que é mais forte fica mais fácil de dominar. Não é? Então, esse também é um dos objetivos da economia solidária, não é fortalecer essa união das pessoas, essa organização das pessoas. Mas, se a gente puxar pela memória, tenho certeza que muitos de vocês aqui já vivenciaram experiências que nem era chamada de economia solidária, nem era considerada como economia solidária, mas que hoje a gente, né, está classificando, está chamando de, vamos dizer assim, isso aqui é experiência de economia solidária, tá certo? Então, existe inúmeras. Aí eu trago aqui, não é, as várias moedas, né? Tem o Banco Palmas, mas tem aqui ficou tão pequeno, meu povo, tão pequeno esse daqui, mas tem, eu estava procurando ver se tem um sol aqui, não é, que é uma experiência também, uma moeda. Foi falado do Pinambá, eu já vi falar também muito já, né? Deixa eu ver se tem a outra. Pronto, aqui a gente já tem, ó, tem a moeda do São José, né? Tem aqui, lá em São Rafael, você tem Lagoa de Dentro, que tem o peixe, Banco Lagoa, Moçambique, Real Mussu, né? De Mussumago, deve ser um município, um bairro, não sei se alguém é da região que conhece, mas, enfim, como eu falei para vocês, cada banco comunitário, ele vai criando a sua moeda social, que geralmente tem a ver com a cultura, o resgate de uma cultura, de uma experiência. Você tem, não é, Vitória Régia, que é tradicional, acho que da região norte, né? Tem o Banco Palmas aqui, porque leva o nome do Conjunto Palmeiras, né? Que é o nome do bairro, Conjunto Palmeiras. Então, a gente tem as moedas sociais, esses daqui, agora que eu né, vi que são moedas lá da Paraíba, né? São experiências da Paraíba. E o pessoal do Palmas aqui está evoluindo, né? Agora já tem também o dinheiro, que é uma forma por aplicativos, né? Mesmo, então você consegue ter o crédito, operacionalizar a partir vamos dizer, desse aplicativo, você consegue pagar contas, você consegue solicitar crédito, né? Apresenta lá, enfim, você vai preenchendo os dados e tal, e ver se o seu crédito é aprovado ou não, a liberação do recurso, que eles chamam de dinheiro, né? E aí você também, vamos dizer assim, você mobiliza o recurso Palmas, né? Tanto em Palmas como na moeda corrente do país, que é o real. Eles também têm uma espécie de cartão magnético, né? Que é o Palma Card, tá certo? Eles evoluíram bastante. Então, aí que nós temos também um Banco Nacional das Comunidades, não é? Existe uma rede organizada grande, né, de bancos comunitários, aí está aqui o Instituto Banco Palmas, enfim, tem muita capital social. Amazônia tem aqui também, há uma infinidade, né, a organicidade dos bancos comunitários aí no Brasil. E é isso.